Olá a todos, eu sou o professor Lucas e agora a gente vai entrar na nossa aula de número 6 do nosso curso de pré-cálculo. A aula de hoje é sobre funções afim e quadrática, tá? Então, para a gente relembrar, uma função ela é uma relação entre dois conjuntos, né? Onde cada elemento do primeiro conjunto, que a gente chama de domínio, ele é associado a exatamente um único elemento desse segundo conjunto, que a gente chama de contradomínio, tá? Então, em resumo, né, para que uma relação seja considerada uma função, a gente precisa que para cada valor da entrada exista uma única saída correspondente no contradomínio. Então, a gente tem 4 exemplos onde os dois primeiros eles não são funções, tá? O primeiro, porque eu tenho um cara, né, um elemento do domínio que ele não tem imagem. Então, essa relação ela não é considerada uma função. Já o segundo, ele não é uma função porque um elemento do domínio ele tem duas imagens. Tá? E para a gente entender bem aquela frase, para cada valor de entrada existe uma única saída. Então, no primeiro exemplo, tem um valor de entrada que não tem saída, e no segundo exemplo tem um valor de entrada que tem duas saídas. Então, esses dois primeiros exemplos eles não são considerados funções. Já os dois últimos eles são considerados funções porque respeitam essa definição. Tá? Então, todos os elementos do domínio têm imagem, e o último exemplo ele pode gerar um pouco de confusão, mas ele na verdade não tem problema nenhum. O que acontece ali é que todos os elementos do domínio têm a mesma imagem, mas isso não tem problema nenhum, tá bem? Então a gente representa uma função, né, de forma geral por uma letra, né, no caso aqui centralizado está a letra F, e essa função vai do conjunto A até o conjunto B. O conjunto A é chamado domínio e, em geral, é dada uma lei de formação. Tá? Essa lei de formação ela não necessariamente precisa ser uma fórmula, mas para o nosso estudo a gente vai aprender agora, né, funções que têm fórmulas específicas. Quando a gente vai para o estudo do cálculo, a gente está interessado em estudar funções mais complexas. Então, quando eu tenho uma função, né, as funções elas servem para modelar situações, né, do cotidiano, né, ou situações que queiram ser estudadas de alguma forma. E quando você pega essa modelagem, essas modelagens são feitas por funções que em geral dependem do tempo. Né? E quando eu consigo fazer essa modelagem, eu consigo fazer perguntas, né, sobre o que vai acontecer daqui para frente, o que aconteceu antes, o que será que acontece em algum momento específico. Então, quando a gente vai estudar o cálculo, a gente estuda funções que são mais complexas, né, que têm um grau de complexidade maior. Tá? Então, eu coloquei essa função aqui, que é uma função racional, né? Ela tem um polinômio de grau 3 em cima, e no denominador ela tem um polinômio de grau 4 dentro de uma raiz quadrada. E o gráfico, localmente falando, é isso que está na imagem aí. Tá? Então surgem algumas perguntas, né, que o cálculo vai tentar responder. Qual é o comportamento global dessa função? Qual é o comportamento local, ou seja, perto de um ponto específico? Ali a gente está vendo que o zero, né, ele pode ser um ponto problemático. A gente está vendo ali que quando a gente passa do 2, né, voltando do 2 até o 0, a função ela cai bastante, né? Mas será que ela vai se aproximar ou será que vai ter um buraco aqui no meio, né, de valores que não tem imagem? Então, eu quero descobrir, né, dada uma função, que locais são esses de possível interesse, qual é o domínio, né, quais os valores máximos e mínimos que essa função pode atingir. Esse altinho aqui, ele é um valor máximo, né, local. É claro que a função ela vai atingir valores maiores do que esse por essa aba da direita aqui, mas localmente falando, esse ponto aqui é um ponto de máximo, né? Será que ele pode ser interessante para algum estudo, né, dessa função? É isso que a gente quer descobrir quando analisa uma função no cálculo. Tá? E a gente quer analisar, né, como que é a taxa de crescimento, como que essa função está
variando ao longo do tempo, se ela está crescendo, se ela está decrescendo, se ela está se mantendo, né, e com qual velocidade. Tá? Então esse é o nosso interesse principal aí no estudo de funções mais complexas. Só que para isso, né, a gente vai começar o estudo de funções básicas, tá bem? As funções que a gente vai estudar, elas, de maneira geral, são chamadas funções polinomiais. Por quê? Porque elas têm esse formato geral aqui. Então, dada uma função polinomial, ela tem um grau. Então, é a função polinomial do primeiro grau, do segundo grau, terceiro grau, tá? E tem até a função polinomial de grau zero, que é a função constante, como a gente colocou aqui no exemplo, a função f de x igual a 5. Tá? Então, nós vamos estudar, nessa primeira aula, essas três primeiras funções aqui, que elas têm coisas interessantes para serem ditas. Tá? Então, o primeiro tipo é a função constante, a segunda é a função do primeiro grau, e o terceiro tipo de função que a gente vai aprender são as funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau. Tá? Do grau 3 para cima, tem a cúbica, né, e etc. Elas não têm um nome assim específico, então a gente acaba chamando genericamente de função polinomial de grau 3, 4, 5. Tá? E quando o grau é 1 ou 2, a gente chama de função afim ou função quadrática. Tá? São nomes que são mais usuais de aparecer. Então, a primeira é a função constante, a segunda é a função afim e a terceira aqui é a função quadrática. Então, definindo, uma função constante é uma função que, independentemente do valor da variável x, ela sempre retorna o mesmo valor. Ou seja, o valor da função não muda conforme o x está variando. Tá? Então, essa é uma definição mais com palavras, né? Agora, a definição formal seria uma função real, né? Cujo domínio real e o contradomínio também é o conjunto dos números reais, é chamada de constante se para todos os valores de x existe um único valor c real, tal que a função sempre retorna esse valor c, onde c é uma constante. Então, a gente tem uma imagem, né, aqui do gráfico da função f de x igual a 2, percebe que ela é sempre a mesma, né, ao longo de todo o valor de x. Tá? Então, aqui no caso, é um valor que todo x tem uma imagem, mas toda a imagem é 2. Então, todos os números reais são elevados até o número 2. Tá? O gráfico dessa função, da função constante, é uma reta horizontal no plano cartesiano, né? E a sua taxa de variação é zero. Por quê? Bem, é meio que jogar com as palavras, né? Se a função ela é constante, então ela não varia. Então, a taxa de variação deve ser zero. Tá? Lá no cálculo a gente vai aprender que taxa de variação vai receber o nome de derivada. Né? Então, a derivada de uma função constante é zero, porque essa função, pelo fato de ser constante, não varia, e a derivada é a taxa de variação. E a última observação é que toda função constante é um polinômio de grau zero, como a gente havia comentado ainda há pouco, né? Pois não há nenhum termo envolvendo a variável x. A segunda função que a gente vai ver é a função afim, e ela é uma função polinomial de primeiro grau, ou de grau 1, da forma ax mais b, tá? Onde o a ele tem que ser diferente de zero, e ele é chamado, nesse contexto da função afim, de coeficiente angular, ou inclinação da reta, e o b é o coeficiente linear. Tá? Cada um vai ter o seu papel característico. Para a função afim, é interessante que a gente entenda o papel dos coeficientes. Só que para funções polinomiais de grau maior, esse papel vai mudando. Então, o papel que o a faz na função afim não é o mesmo papel que o a vai fazer na função quadrática, na função cúbica, na função de grau 4, tá? Função polinomial de grau 4. Então, é interessante que a gente conheça, né, o papel desses coeficientes, porém tendo a noção de que esse papel muda de acordo com a mudança da função. Tá bem? Então, na função afim, o coeficiente a ele vai ser chamado coeficiente angular e o b vai ser chamado coeficiente linear. E por que eu digo que ele tem que ser diferente de zero?
Porque se o a for 0, 0 multiplicado por x vai dar 0 e eu vou cair numa função constante. Tá? Então, por definição, para que esta função seja afim, é necessário que ela tenha aquele termo ax. Tá? Isso vai se repetir também para as próximas funções. Uma função quadrática, né, o termo quadrático não pode ser zerado. Numa função cúbica, o termo cúbico não pode ser zerado, porque se ele é zerado, então a função, na verdade, tem um grau menor do que aquele. Tá bem? As funções afim, elas têm, o gráfico delas é sempre uma reta. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, né, da função f de x igual a 2x mais 1 e f de x igual a menos x mais 4. Então, na primeira, o coeficiente a vale 2 e o b vale 1, e na segunda, o coeficiente a vale menos 1 e o coeficiente b vale 4. Então, só para a gente entender mais ou menos o papel de cada um, né, o coeficiente b é a interseção do gráfico com o eixo y, tá? Com o eixo vertical. Então, percebe que é 2x mais 1, a reta corta no valor vertical de 1, tá? Em y igual a 1. E o segundo exemplo, como eu tenho menos x mais 4, então o meu coeficiente linear, ele vale 4. Então, a minha reta, né, ela corta aqui na altura 4. E aí, o que vai acontecer? O coeficiente angular, ele pode ser entendido da seguinte maneira, né? Aqui, no primeiro exemplo, como ele vale 2, significa o seguinte: para cada unidade que eu ande, né, no sentido positivo do x, a minha função vai andar 2 unidades no sentido positivo, né? Porque aqui é mais 2, tá? No sentido positivo do eixo y. Então, percebe que para qualquer intervalo que eu pegue, para cada passo para a direita que eu dou, né, a minha função dá 2 passos para cima. Tá? E já no segundo exemplo, pelo fato do coeficiente ser menos 1, significa que cada passo para a direita que eu dou no eixo x, a minha função ela cai, né, ela desce uma unidade. Por isso que o coeficiente angular é menos 1. Tá bem? Então, essas são as principais características, né? Então, dada uma função, eu já consigo ter mais ou menos uma noção de como que é o seu gráfico, tá? Eu sei mais ou menos o ponto de partida, né? O ponto onde ela intercepta o eixo y, ou no tempo zero, né? Que a gente pode assim entender também. E o coeficiente angular, né? Que ele vai dar a inclinação da reta de acordo com como nós comentamos ainda há pouco, tá bem? Então, eu deixei aqui para vocês alguns exercícios, tá? Vocês então podem dar uma pausa, podem tentar fazer um esboço do gráfico e podem também depois partir para um programa que faça gráficos, tá bem? Pode ser o GeoGebra, o Wolfram Alpha ou qualquer outro que vocês se sintam confortáveis em utilizar, tá? Mas o importante é que vocês tentem, né, fazer a construção dessas funções e observar, né, como que elas mudam, que características que elas têm de especial, tá bem? Então, sugiro aí que deem uma pausa e façam esses gráficos aí. Uma aplicação, digamos assim, né, para as funções afins, ou uma interpretação geométrica que a gente pode dar, é a seguinte: quando eu tenho duas funções afins, eu tenho duas retas, né? E resolver um sistema linear nada mais é, geometricamente falando, do que encontrar o ponto no plano, né, em que essas duas retas coincidem. Tá? Então, eu coloquei o exemplo aí, as duas são funções afins, elas só não estão naquele formato padrão, y igual a x mais b. Elas estão no formato um pouquinho diferente, tá? Mas continuam sendo funções afins. Tá? Então, eu tenho x menos y igual a menos 3 e 2x mais 3y igual a 4. Né? Para eu resolver isso, o que eu faço? Eu peguei a primeira expressão e multipliquei por 3, e depois eu somei as duas expressões, certo? Eu multipliquei por 3 para que o y, né, da primeira se igualasse ao y da segunda, né? Igualasse com o sinal contrário, para que quando eu some as duas equações, o y se anule. Então, ao somar as duas equações, eu tenho 5x, né, do lado esquerdo e menos 5 do lado direito. E aí, resolvendo a equação,
eu tenho o x igual a menos 1. Tá? E fazendo a substituição em qualquer uma das equações originais, eu troco o x por menos 1, né? Isolo o y e tem que o y é igual a 2. Então, x igual a menos 1 e y igual a 2 seria o ponto, né, de encontro dessas duas retas. Tá? Então, aqui, a reta azul e a vermelha elas se encontram no ponto menos 1, 2. Tá? Uma aplicação aí de como que a gente pode fazer a resolução de sistemas e fazer essa interpretação. Tá? Quando a gente mudar os sistemas, a gente chama de sistemas lineares porque as equações que a gente está utilizando são equações lineares, ou seja, são equações cujo gráfico é uma reta. Mas eu posso ter sistemas não lineares. Eu poderia, por exemplo, fazer a interseção de uma parábola com uma reta, né? Eu poderia fazer a interseção de um círculo com uma reta. Isso tudo com as equações, tá? E aí o número de soluções vai depender da posição, tá? Mas geralmente, né? Geralmente não, sempre a interseção, caso exista, vai ser o ponto de encontro dos lugares geométricos, né? Determinados por aquelas equações. Bem, aqui também coloco para vocês um pouquinho, né? Aqui a gente vai treinar um pouco, colocar duas funções, né? O gráfico de duas funções no mesmo plano e depois verificar se elas têm pontos em comum, né? Ou seja, se elas vão ter, vamos supor que cada um represente a trajetória de um projétil, né? Então, se elas se encontrarem, né? Então significa que essas trajetórias são concorrentes, né? Significa que essas trajetórias se cruzam, tá? Então, se elas passarem naquele ponto no mesmo tempo, então haverá uma colisão, né? E se elas passarem naquele ponto em momentos diferentes, não haverá colisão, tá ok? A gente vai fazer agora esse exercício que ele pede, né, para que a gente obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 1, 2 e 3, menos 2. Então, eu quero descobrir qual é a lei de formação da função afim, né, que vai passar por esses pontos. Aí, o que a gente vai utilizar? A gente vai dizer que a imagem do 1 é o 2 e a imagem do 3 é o menos 2, tá? Já que essa função vai ter que passar naqueles pontos. E eu vou me agarrar na propriedade da inclinação, né? Observe o seguinte, que do 1 para o 3, né, quando x variou do 1 para o 3, o y variou de 2 até menos 2. Ou seja, houve, né, quando eu andei 2 casas, o y diminuiu 4 unidades. Tá? Então, essa é a taxa de variação. A taxa de variação, que vai ser aquele coeficiente A, vai ser dado pela fórmula menos 4 dividido por 2. Por quê? Porque conforme o y, né, diminuiu 4 unidades, quando o x andou 2. Tá? Então, essa é a razão. Então, a razão é menos 2. Isso, né, posto, eu já posso dizer então que até o momento a função vai ser descrita por essa fórmula aí, f de x igual a menos 2x mais b. E o b que eu não sei ainda. Porém, né, como a taxa de crescimento ou decrescimento, no caso, é menos 2, e eu já tenho o f no ponto 1, basta voltar uma unidade, certo? Então, voltando uma unidade, o f de 0 tem que ser 4, tá? Porque quando o x anda uma unidade, ele teria que passar do 4 para o 2, tá? Então, o ponto inicial, né, que é o f de 0, ele é 4, a gente substitui e encontra a lei de formação da função. Então, quando a gente tem uma função afim, né, ou uma função em geral, né, mas no nosso exemplo aqui a função afim, eu geralmente estou interessado em encontrar o zero da função, encontrar o sinal da função, encontrar o crescimento, né, ou decrescimento da função. No caso da função afim, ou dessa aqui que a gente está no gráfico, o zero da função seria o x igual a 2, ou seja, é o momento em que o gráfico corta o eixo x. Tá? Então, isso vai acontecer para o ponto x igual a 2. Tá? E percebe que, como essa função ela é decrescente, então ela vai ser positiva antes do menos 2
e ela vai ser negativa depois do menos 2. Tá ok? E pelo fato dela ser uma reta, né, a taxa de crescimento ou decrescimento dela ser constante, então, uma vez decrescente, sempre decrescente, tá bom? Então, ela é decrescente para todo x, negativa depois do x igual do x2, do x igual a 2, positiva antes do x igual a 2 e é nula ou zero no x igual a 2. Então aqui também, né, mais um exercício para vocês fazerem, tá? Então dá uma pausa aí, tenta encontrar, né, por esse método, fazendo a análise da variação, tá? Muitos tentam fazer também montam o sistema e resolvem o sistema, tá? Aí vocês acham os coeficientes A e B e montam a função. Isso é possível também, tá? Só que tentem fazer por esse método que a gente acabou de estudar, tentando verificar a variação da função. Isso reforça na nossa cabeça essa ideia que a taxa de variação de uma função afim é sempre constante. Bem, e a segunda função que a gente vai estudar, né, é a função quadrática. Então, ela é uma função polinomial de grau 2, que pode ser expressa na forma geral como ax2 mais bx mais c, certo? Onde o a não pode ser zero, por quê? Porque se o a for zero, o termo quadrático vai ser zerado e ela, na verdade, não vai ser de grau 2, vai ser de grau 1, tá? Então, para que eu diga que uma função é quadrática, ela tem que ter o termo quadrático. Então, a, b e c eles são constantes, né? E o a não pode ser zero. Aqui, na imagem, eu coloquei para vocês 3 gráficos, né? de 3 funções quadráticas. Então, o gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola, tá? Então, a verde e a azul, elas são côncavas para cima, tá? E a roxa, ela é côncava para baixo. Então, a verde e a azul, o coeficiente A seria positivo e a roxa, né, o coeficiente A seria negativo, tá? Essa seria a principal informação que a gente deveria tirar, né, ao olhar uma função quadrática. Outra coisa também é a seguinte, percebe que a verde ela nunca toca o eixo x, tá? Então a verde representa uma equação de segundo grau que não tem zeros, tá? Ela não se anula nunca. A azul, por sua vez, ela encosta uma única vez, então ela tem um único zero da função, e a roxa ela tem 2 zeros da função, tá? Então, uma função do segundo grau ela pode ter 0, 1 ou nenhum, né? Pode se zerar em nenhum momento, em 1 ou em 2 momentos no máximo. Algumas propriedades, né, que a gente já falou, mas que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, né? Se o A é positivo, ele é côncavo para cima, e se o A é negativo, ele é côncavo para baixo, tá? Como a parábola ela tem essa concavidade, então ela vai ter uma coisa que a reta não tinha, né? Que é esse ponto de máximo ou mínimo, tá? Então, voltando aqui, percebe que a verde e a azul tem pontos de mínimo porque são côncavas para cima, e a roxa tem um ponto de máximo porque é côncava para baixo, tá ok? Existe uma fórmula, tá, para isso que a gente aprende no ensino médio, mas a gente vai aprender no cálculo, né, a gente aprende a fazer isso de outra forma, tá? E mais para frente a gente vai resolver um exercício usando essa maneira. As funções do segundo grau, né, ou funções quadráticas, como é que funciona? Eu coloquei aqui um exemplo, né, da função x ao quadrado menos 4x mais 3, ok? E aí, quem seria o zero, o sinal e o crescimento dessa função? Ela é um pouco mais complexa, né? Então a resposta dela é um pouco mais rebuscada. Bem, percebe que os zeros são em 1 e 3, tá? Então, é aqui no 1 e aqui no 3. Percebe que ela é positiva antes do 1 e depois do 3, tá? E ela é negativa entre o 1 e o 3, justamente por conta da sua concavidade. Porém, percebe que o 2 aqui é o eixo de simetria, tá? O eixo x igual a 2 é o eixo de simetria. Então, antes do 2, ela é decrescente, e depois do 2, ela é crescente. E justamente pelo fato, né, de antes do 2 ela ser decrescente e depois do 2 ela ser crescente, é que justamente no 2
ela tem um ponto de mínimo. E ela tem um ponto de mínimo porque ela é côncava para cima, tá bom? E pelo fato da parábola ela ser simétrica, então significa que o 2, né, que é o que vai gerar esse ponto de mínimo, ele é a média entre as raízes, né, ou zeros aqui da função, tá? Então, sempre que eu tiver os zeros aqui da função, eu tiro a média e acho o valor onde ela vai ser mínima, tá? Não significa que que o menor valor que essa função atinge é 2, não, tá? O menor valor que ela atinge aqui é menos 2, tá? Quer dizer, perdão, é menos 1, né? Porque pela escala aqui vale menos 2 e aqui vale menos 1, tá? Então, o menor valor que essa função atinge é menos 1 para o valor de x igual a 2. Então, vamos analisar essa função do segundo grau, que ela é 6x ao quadrado menos 11x menos 10. Se eu quisesse, né, achar as suas raízes dessa equação ou os zeros da função, eu aplico a fórmula de Bhaskara, né? Eu determino os valores A, B e C. A vale 6, o B vale menos 11 e o C vale menos 10. Calculo o discriminante delta, né, que dá 361, e depois, né, substituo na fórmula e acho que as raízes são 5 meios e menos 2 terços. Tá bem? Para eu poder fatorar isso, a gente viu, né, nas aulas anteriores que tem essa fórmula, né, que é o A que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2, tá? Onde o A é o 6. Né? Então, substituindo ali, a gente tem essa expressão fatorada. E para ela não ter frações, né, eu vou dar uma melhoradinha nela, que é o seguinte: esse 6 é 2 vezes 3. E como a primeira fração, o primeiro parênteses tem denominador 2, o segundo parênteses tem denominador 3, então eu vou pegar o 2 e multiplicar pela primeira e o 3 e multiplicar pela segunda. Tá? E aí essa expressão ela fica um pouquinho mais agradável. Tá? E essa seria a forma fatorada dessa função de segundo grau. Ah, mas por que a forma fatorada é boa? Porque quando você tem a forma fatorada, você consegue fazer estudo de sinal mais fácil, né? Você consegue encontrar as raízes mais fácil. Tá? Claro que esse método aqui que eu mostrei, você primeiro calcula as raízes para depois fatorar. Tá? Mas tem como fazer o contrário. Primeiro você fatora e depois você acha as raízes. Tá? E para ilustrar, né, vamos ver aqui esse jeito diferente, né, de fatorar essa mesma função. Então, o que a gente faz? A gente pensa o seguinte: eu vou pensar em dois números cuja soma seja menos 11 e o produto seja o produto do A pelo C, que no caso vai dar menos 60. Bem, dá para a gente pensar um pouquinho, né, e descobrir que esses dois números são menos 15 e o 4. Até porque 15 vezes 4 é 60, né, e para que a soma dê menos 11, o 15 tem que ser negativo. Tá? Então, o que eu faço? Quando eu obtenho esses dois números, eu reescrevo a função original, né? Eu troco aquele menos 11 que está no meio por menos 15 mais 4x, né? Cada um. Então, eu fico com 6x ao quadrado menos 15x mais 4x e menos 10 igual a... Aí eu peguei os dois primeiros termos, eu até pintei em cor diferente para a gente, né, frisar isso. Os dois primeiros termos eu coloco em evidência, o 3x, e o que sobra dentro é 2x menos 5. E os dois últimos termos eu coloco o 2 em evidência, e sobra também 2x menos 5. E aí quando você coloca o 2x menos 5 em evidência, sobra 3x mais 2. Tá? Então essa é uma forma elegante, né, da gente pegar uma função do segundo grau e fatorar ela. Então percebe que nesse caso, primeiro eu fatoro, e a partir da fatoração eu consigo tirar as raízes. Né? Quem é o valor de x que zera o primeiro parênteses? É menos 2 terços. E quem é o valor de x que zera o segundo parênteses? É mais 5 meios. Tá ok? Então aqui também, né, eu deixei algumas funções quadráticas para vocês treinarem. Tá? Então sugiro que dê uma pausa e tentem fazer. Né? Tentem fazer pelos dois métodos. Façam o Bhaskara para treinar um pouquinho e façam também pelo método, a gente diz que é o método do agrupamento. Né? Então, o objetivo do método do agrupamento é separar esse termo do meio
de forma que eu consiga fazer um agrupamento, né, com os termos que sobraram. Então, dei uma pausa aí e tentem fazer. Aqui tem uma outra maneira também, o que a gente pode encontrar, né? Quando eu tenho a função 6x² menos 11x menos 10, a gente vai aprender no cálculo que a sua derivada é 12x menos 11. O que eu fiz aqui basicamente? Eu multipliquei o 2 do expoente com 6, então 2 vezes 6 virou 12, né? E o grau caiu uma unidade, né? Então aqui o grau era 2, aqui o grau vai ser 1, tá? E aqui é a mesma coisa, né? Aqui era x elevado a 1, 1 vezes 11 dá 11, né? No caso negativo, e o x que era grau 1 virou grau 0, então, ou seja, virou uma constante, e o menos 10 que era constante deixou de existir. Aí o que eu faço para poder encontrar máximos e mínimos dessa função? Eu vou calcular a derivada e vou igualar a derivada a zero. E aí, ao isolar o valor de x, né, a gente tem, no caso, 11/12, tá, ok? Então, quando eu vou fazer o gráfico, percebe que não é tão simples assim, né, achar o valor de mínimo. Eu teria que tirar a média entre os valores que nós encontramos anteriormente, tá? Mas percebe que por uma conta simples eu posso simplesmente achar direto esse ponto que gera o ponto mínimo, tá? O valor mínimo da função. Então eu não precisaria ter todo aquele trabalho de aplicar Bhaskara, achar as raízes, tirar a média das raízes para poder achar o x que gera o valor de mínimo, tá bom? Eu posso simplesmente calcular a derivada, e isso a gente aprende no curso de cálculo, e direto por uma continha simples a gente já descobre esse valor de 11/12. E percebe justamente, realmente que o vértice é um pouquinho antes aqui do x igual a 1, né? Ou seja, ela está um pouquinho deslocada. No caso aí é 11/12 esse ponto. E para a gente fechar, coloquei aqui duas questões do Enem, né? A primeira diz, né, que vou ler aqui rapidinho o enunciado. Então, no espaço, a falta de gravidade faz com que o organismo produza mais cálcio e, como o mineral não é usado, o corpo o expele, fazendo com que os ossos diminuam de tamanho. Um dos ossos que sofrem essa redução é o fêmur. O gráfico apresenta a evolução linear do tamanho desse osso ao longo de 3 meses. Em um astronauta que, antes de ir para o espaço, tinha um fêmur de 50 centímetros. Aí ele dá o gráfico e pergunta para a gente, né, qual é o tamanho que em centímetros desse astronauta ao completar 4 meses no espaço. Então, ao olhar o gráfico, né, e observar que o gráfico é uma reta, né, ou seja, tanto o eixo x quanto o eixo y, eles estão igualmente espaçados, né? O eixo x vai de 1 em 1 e o eixo y vai de meio em meio, tá? Então, o que eu faço? O gráfico é uma reta, eu sou uma função linear. O que é uma função afim, perdão? E o que essa função afim eu consigo tirar? Ela tem uma taxa de crescimento, no caso o decrescimento, né, porque está diminuindo, decrescimento constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o ponto ali que eu consigo tirar alguma informação, que é um ponto exato, que diz que depois de 2 meses ele passou para 48,5. E faço as contas, né? Bem, de 50 para 48,5 ele diminuiu 1,5 cm em 2 meses. Então significa que em 4 meses ele vai diminuir 3 centímetros, certo? Então, se diminuiu 3, né, e o início era 50, então ele passou para 47 centímetros, letra D. Tá? Então, apenas uma análise ali, não precisei montar fórmula nem nada, só analisei a taxa de decrescimento e consegui tirar a conclusão que o valor final vai ser 47. E uma outra questão, também do Enem, ela diz o seguinte, né? Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, os peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas em cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por essa função quadrática, né? Onde tem um número natural que varia de 1 a 12, onde representam os meses, né? E o P de T, ou seja, a imagem, representa a quantidade de pessoas infectadas no mês T.
certo? Ou seja, o P de 1 é a quantidade de pessoas infectadas em janeiro, né? E assim sucessivamente. Então, para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, né? Tá aí os tempos, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Então, naturalmente, a pergunta é qual é o período, certo? A sugestão dos períodos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há maior quantidade de infectados. Então, basicamente, o que eu quero? Eu tenho uma função quadrática, eu quero saber qual é o mês que gera o maior número de infectados. Então, eu quero o máximo dessa função. E eu sei que essa função tem o máximo, por quê? Porque ela é uma parábola côncava para baixo. Por que eu sei isso? Porque o t aqui, ao quadrado, né, o coeficiente dele é um número negativo, tá bem? Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar a função original e vou derivar, né? Ou seja, a sua derivada daria menos 2t mais 10, tá? Não se preocupe ainda se vocês não entenderam como que faz essa conta, né? Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês que ao estudar o cálculo a gente consegue fazer esse tipo de questão muito mais fácil, né? Então percebe que eu fiz a derivada ali e o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa derivada e igualar a zero. E aí eu passo 2t para o lado esquerdo, né? Vai ficando positivo e a resposta é 5, ou seja, eu tenho que intensificar a minha campanha no mês 5, né? E a única alternativa que tem isso é a letra C, né? Que ele pede para você intensificar a campanha do mês 5 ao mês 6, ok? Então, basicamente, né, a gente termina aqui essa aula de hoje e eu deixo uma sugestão aqui, né, desse livro Fundamentos da Matemática Elementar. Tirei alguns exercícios de lá, sugiro, né, uma boa leitura aí para vocês, tá bom? Forte abraço, estamos à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Um abraço, tchau, tchau.